E aí, galera, tudo bom? Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo, mas então, todo mundo tá sabendo que tá acontecendo, né, essa pandemia aí no mundo, e infelizmente as nossas aulas foram suspensas. Então, o que que a escola resolveu fazer? Videoaulas, né? Pra gente não deixar o déficit educacional, pra gente estar um pouquinho mais próximo, pra gente dar continuidade, na verdade, aos nossos estudos. É uma situação complicada, todos nós sabemos, é difícil, mas é importante que neste momento todo mundo esteja seguindo o que foi proposto, né? Que é ficar em casa, ficar mais tranquilo, para que essa fase ela passe o mais rápido possível. Então aqui a gente vai ter esse contato durante essas próximas semanas, né? Possa permitir que isso passe bem rapidinho, mas enquanto isso a gente vai ter esse contato aqui. Vamos fazer uma revisão, uma pequena revisão de tudo que nós já vimos, dos capítulos anteriores aqui no canal da escola, beleza? Então a gente vai começar. Lembrem que o primeiro capítulo que nós vimos era a respeito do tempo. Ai, Johanna, o que é o tempo? Eu posso experimentar o tempo? Sim. Como é que eu vejo que o tempo ele passa? Lembra, o tempo passa na questão da medida do relógio, calendário, os calendários que nós vimos, islâmico, judaico, cristão, certo? Esses três são os primordiais, são marcas que temos como registrar, de delimitar o tempo. Como é que eu vejo que o tempo passa também fisicamente? Na questão das fases da vida, né? Fase da infância, jovem, de adulto e assim por diante, até chegar à fase da velhice. A questão física também é uma maneira de passar o tempo, de ver que o tempo está passando. Lá fora, como é que eu vejo que o tempo voa? Na questão dos elementos, dos fenômenos da natureza, né? A chuva, o sol, uma hora está de dia, outra hora está de noite. Então, esses são os elementos que também nos propiciam a ver como é que o tempo passa. O que é tempo geológico? Lembra o que é tempo geológico? Tempo geológico é a medida da Terra. Como assim? Nós sabemos que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, não é isso? Então, temos 4,6 bilhões de anos. O universo tem 13 bilhões de anos. É uma medida de tempo geológico. O tempo vivido é essa experiência que eu estou falando para vocês. De quanto tempo o homem tem na Terra, de quanto tempo ele passou aqui na Terra. As experiências que são medidas no tempo histórico pelos séculos, né, que se perpassam. Quais são as fases da história? São 5 fases da história. Pré-história, história antiga, idade média, idade moderna, 4. Eita, quase que não sai. 4. Idade moderna e idade contemporânea, que é a atual que nós estamos. Então, são 5 fases da história que a gente estuda ao longo do tempo, certo? Lembra que nós vimos lá em sala de aula, fizemos até uma prova que tinha uma questão fazendo referência ao que é o tempo. Posso explicar o que é o tempo? Já dizia Santo Agostinho, o tempo eu não posso explicar. Eu sei o que é. Quando me perguntam, eu sei o que é, mas eu não sei de fato explicar. Eu sei viver, experimentar. E aí a gente parte do princípio que eu falei no início da aula, que é como experimentamos o tempo. O tempo vivido, o tempo geológico, o tempo ao longo da nossa vida, certo? Tranquilo? Beleza. Essa é a primeira parte da nossa revisão aqui. A segunda parte da nossa revisão é o capítulo 2. O que era o capítulo 2? O que é história? Você sabe o que é história? É a ciência que estuda o quê? Tô ouvindo aí, ó. É a ciência que estuda os fatos que ocorreram dentro da sociedade, certo? Por isso que é importante a gente sempre lembrar os 5 períodos da história. Cada período da história faz referência a um marco importante que registra acontecimentos relevantes do período, beleza? Ok. O que são fatos históricos? Fatos históricos são acontecimentos que são de extrema importância para a sociedade. Alguém pode me dar um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Olha só, fatos a gente pode fazer referência como a independência do Brasil,
que Dom Pedro I proclamou. Posso falar a chegada do homem à Lua, quando ele chegou em 1969, né? O que mais que eu posso falar? A invenção da roda, a invenção do carro, do computador, são fatos históricos importantes, ok? O que são sujeitos históricos? Sujeitos históricos são pessoas que contribuem de uma maneira significativa para a construção da história ao longo da sociedade. Exemplos, Nelson Mandela. Lembra que eu falei do Nelson Mandela? Nelson Mandela foi o cara que ajudou a acabar, na verdade, com o apartheid, que era a ideia de segregação racial na África do Sul. Lembra disso? Então, ele é um sujeito histórico, beleza? Ele até acabou se tornando presidente lá da África do Sul. Posso dizer que só essas personalidades grandiosas que são conhecidas, que são sujeitos históricos? Não. Eu posso ser um sujeito histórico, você pode ser um sujeito histórico, o camponês lá da Idade Média, ele pode ser um sujeito histórico. Então a gente tem que se atentar que sujeitos históricos somos todos nós que contribuímos diretamente ou indiretamente para a construção da história em sociedade, ok? Espaço, tempo, sujeito, tudo isso são construções que nós fazemos ao longo da história para a gente ajudar a entender tudo que perpassa dentro da sociedade. Tranquilo? Então, vamos lembrar. Começamos aqui a falar a revisão do capítulo 1, ok? Estamos passando para o início do capítulo 2, que são para fazer uma referência ao que é história, o que são sujeitos históricos, o que são fatos históricos e a importância disso. Tranquilo? Então, essa é a primeira revisão, a aula de primeira revisão que estamos fazendo da aula de história, beleza? O segundo momento será dar continuidade à revisão do segundo capítulo. E lembra que hoje, né, vocês vão ter acesso à atividade que eu passei de revisão. Então, também vou corrigir aqui, juntamente com vocês, a atividade que eu passei para ser feita em casa. Então, galera, não se esqueçam, vamos dar aí um up nos estudos, porque quando essa situação toda melhorar, a gente vai estar 100% para pegar firme aí e continuar o nosso ano letivo. Tranquilo? Então é isso, senhores. A gente vai até o próximo vídeo e vamos estudar.